cópia, eu peguei a parede, aquele objeto único, né? Parede, chão, tudo único, e eu vou ensinar para vocês como separar os materiais. Então aqui, ó, eu botei dois nomes, né? Dois materiais e botei um M na frente para indicar que é material. Eu vou explicar depois por que eu estou fazendo isso. Então você vai no modo edição, você vai selecionar o que, ó, por exemplo, as paredes são todas azuis, mas o chão também está azul. Então você vai selecionar o chão, vai selecionar a textura que você quer e mandar criar um azinho. Pronto. Então você agora tem dois materiais no mesmo objeto, sem precisar ter mais, sem precisar ter outros objetos inclusos. Então você só separou os materiais. Eu posso fazer aqui também, ó, botar aqui. Eu posso mudar como eu quiser. Tá vendo, ó? Então é um objeto único com vários materiais embutidos. Isso aqui ajuda pra caramba para você também, às vezes, economizar tempo, economizar polígonos e essas coisas tudo. Porque muitas pessoas colocam um chão separado, uma parede separada, outra parede separada, outra parede separada. Isso enche muitos objetos na sua cena. Então assim fica bem mais fácil. Agora uma organização para na hora de você importar para um Unreal. Isso não vai acontecer agora, é só para você ficar sabendo. Por que eu nomeei M aqui? Quando você exporta um objeto para dentro da Unreal, vamos dizer que é esse quarto, certo? Eu vou vir aqui em Export, FBX. O nome que você colocar esse FBX é o que vai aparecer lá dentro dessa Unreal, certo? Se você botar quarto 1, qualquer objeto, é o nome que vai aparecer lá. E aí você vai colocar com objetos selecionados, correto? A textura já funciona diferente. Se eu importar esse objeto para dentro da Unreal, ele vai puxar a textura com esse nome. Pode ver que ó, o objeto em si ele se chama plane, mas ele não vai obedecer esse nome, ele vai obedecer o nome do arquivo salvo. Porém, a textura vai vir com esse nome. Então, por isso que eu coloco M material, OBJ com objeto, entendeu? Esse P com partícula. Então, nomear essas siglas na frente ajuda pra caramba. Porque às vezes você tem tanto objeto lá dentro, tanta coisa lá dentro, que você vai pensar, pô, isso aqui é material, não é material, aqui tem um M, não é um M, pô, sabe? Então, organiza-se. Deixa tudo bem bonitinho, bem fofinho. Nunca, jamais selecione dois objetos e exporte juntos com o nome quarto, por exemplo. Porque senão esse objeto vai se chamar quarto 001 e esse objeto vai se chamar do quarto. Então você vai ter um conflito lá dentro. Você vai ter que depois manualmente mudar cada coisa. Imagina a confusão. Tu pega toda a tua cena, seleciona tudo e exporta como, por exemplo, cenário. Aí o abajur chama cenário, a poltrona chama cenário, tudo chama cenário. Porque você exportou como esse nome. Então cada objeto deve ser exportado com o nome referente a ele, para facilitar a sua vida. As cópias de backup. É muito importante, eu falo isso em todo tutorial meu. Crie as etapas. Você começou a fazer uma coisa. Opa, ficou bom. Faça uma cópia e crie uma pastinha de backup. Tá? E aí você deixa ela oculta. Modificou mais um pouco. Pega tudo aquilo, faz uma outra cópia e deixa como backup 2. Salva todas as etapas do seu processo. Porque lá na frente, se alguma coisa der errado, você tem todas as etapas salvas, tintim por tintim. É mais fácil recuperar, é mais fácil você ajustar. Do que você simplesmente fazer só numa vez, chega lá na frente, tá tudo cagado e tem que começar do zero. Aí você desiste, você cansa, você não quer mais. Então, faça backup. Colocou porta, janela, tá tudo perfeito. Pega aquilo ali, cópia. Ah, vou botar textura, tá perfeito. Pega aquilo ali, cópia. E assim você vai fazendo. Dicas sobre como fazer as portinhas agora. Nós fizemos aqui o seguinte. Fizemos a simulação da porta. A borda e a porta em si. Para fazer o bullying nesse caso aqui, ó, nós temos que fazer esse jogo. Porque essa parede vai ter o buraco dessa parede branca e essa parede branca vai receber o lado da parede roxa. Porque nós sabemos, né? Se passa alguma coisa aqui. Então, vai ter que ser feito assim. Você faz mais ou menos a largura que você deseja a sua portinha, ver se está tudo certinho. A janela, a mesma coisa. Tá? Tudo o processo é assim. Bem simplesão. Aí nós vamos começar a fazer o boolean nessa coisa aqui. Mas aqui nós vamos deparar com um problema. Certo? Um problema bem simples. E eu vou deixar acontecer. Vamos pegar a parede. Vamos vir aqui na chave de fenda e tacar um boolean, vir no pincel e botar no branco. A mesma coisa que essa parede aqui, ó. Vamos fazer o boolean,
pincel, a parte branca. Vamos aplicar agora aqui, ó, aplicar. Essa parede aqui também, mesma coisa, aplicar. Show de bola. Vou colocar para cá. E olha o que aconteceu aqui, ó, no chão. Estão vendo? Deixa eu apertar aqui o del para a gente... Olha no chão. Mas por que isso aconteceu? Porque o objeto é um objeto único. O Boolean ele funciona para objetos únicos. Se eu tivesse o chão separado da parede, a malha em si não teria acontecido. É possível você consertar isso aqui? Sim, é possível. Porém, você vai ter que ter um trabalhinho a mais de fazer isso aqui, ó. Você vai ter que fazer as junções, você vai ter que remodelar, dependendo da situação, você vai ter que fazer um monte de coisinhas para que isso aqui seja tampado, para não ficar uma coisa feia. Então, às vezes o trabalho não compensa tudo o que você precisa fazer. Eu podia pegar os dois objetos aqui, vir aqui, ó, vir nesse aqui e tentar fazer um F. Não consigo. Por quê? Objetos diferentes. São objetos separados. Eles não se eles não se comam. Eles não se comam. Eles não se juntam, não se comam. Agora, se eu pegar aqui, ó, eu consigo. Então, uma outra possibilidade que você poderia fazer é o seguinte. Os dois objetos dá um join. Aí sim eu consigo fazer e resolver o problema. Só que fica o quê? Você tem que ficar prestando atenção para ver se não tem malha sobreposta, se não vai vazar a luz, aquela coisa tudo. E o detalhe, você juntou duas paredes, certo? Duas paredes. É uma solução. A outra solução que poderia ser feita, mas nesse caso aqui eu estou dando Ctrl Z, mas eu não sei se eu vou conseguir até o final. Como eu falei, eu vou deixar acontecer o problema. Ó, acabou meu Ctrl Z. Não consigo mais. Por isso, como eu falei antes, backup. Com backup você consegue resgatar aquela cena e recolocar. Lembrando que quando você faz um backup de alguma coisa, como eu mostrei antes, ele renomeia os objetos. Então você vai ter que renomear essas texturas de novo, entendeu? Porque são cópias, certo? Mas a outra solução que você poderia fazer é separar o chão. Vamos vir aqui, ó, e aplicar o mesmo efeito nessa parede aqui, ó. Vou mostrar para vocês como pode ser resolvido isso. Vamos virar aqui bonitinho. Lembrando, gente, que eu estou mostrando para vocês falhas, para vocês verem o que pode ser resolvido. Como eu não quero que esses dois chão sejam afetados, eu vou selecionar os dois objetos, seleciono o chão, botão direito, separar, seleção. Ponto. Mas lembrando que embaixo tem um outro chão. Tá? Então você pode simplesmente também, um chão aqui embaixo, pode separar também, seleção. Agora o chão está separado das paredes, sim, mas olha o que aconteceu. Tá vendo? Ele criou mais malhas. Aqui, ó. Esse aqui, ó, no quarto 2, ele criou mais um objeto, que é o chão separado, e aqui a mesma coisa. Então ele vai criando objetos. Então você vai ficando com o seu, sua timezinha aqui no lado bem complicada, baseado no que você vai fazer. Mas vamos fazer um boolean aqui, só para mostrar para vocês como é que vai funcionar agora. Ó. Boolean, picota, boolean, picota. Já perceberam que já está dando uma coisa esquisita, né? Sim. Eu vou mostrar para vocês o porquê que isso está acontecendo. Tcharam! Ué, cadê o boolean? É fácil. Como eu separei o chão do objeto, olha o que aconteceu embaixo. Ele ficou vazado. Ele vazou. Ele tem uma parte que ele não. Esses dois aqui ó, não estão conectados. Ó. Por isso que o boolean não deu certo. Se tiver uma face faltando, o boolean não funciona. O objeto tem que estar fechado em todos os lados e não pode ter essa abertura aqui, ó. Como vocês podem ver. Se não tiver como aqui, ó, fechadinho, ele não vai funcionar boolean, não vai funcionar a textura direito, não vai fazer nada. Então olha só a complexidade que se tornou uma coisa tão simples de ser resolvido. Cara, assim, tudo acontece.
Se você não fizer desde o começo, não tiver firme, não, eu vou fazer parede separada, com muito mais objetos para poder ter mais flexibilidade, você lá na frente, se você quiser simplificar tudo e juntar tudo, você vai ter problema como está acontecendo aqui. Ó. Eu simplesmente juntei os dois objetos para poder resolver um problema. Aqui nesse caso eu não juntei para mostrar para vocês, separei o chão e causou um outro problema. Então, dependendo do que você for fazer, você vai ter que fazer muitos backups para evitar esse tipo de problema. Como eu já tenho backup aqui no lado, eu posso simplesmente pegar isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, e apagar. Aí eu vou pegar esse backup e vou fazer uma cópia aqui, ó. Ponto. Só que lembrando, olha o que aconteceu. Ele veio tudo para cá. Tá? Porque o selection está feito. Então você vai ter que renomear de novo os materiais. Gente, isso é normal. Acontece, não tem muito o que fazer. A não ser que você conheça uma técnica diferente, deixe nos comentários. Porque a princípio não tem muito o que fazer nesse sentido. Você vai ter que simplesmente fazer tudo. Pronto. Aí backup aqui, ó, deixa oculto. Acabou. E aí você pode começar de onde você parou. Mas olha só as texturas, ó. Estão como chão 19, chão 20, ó, tudo assim, ó. Na hora de você exportar, meu velho, vai ter que renomear tudo bonitinho, tá? Então, o que que nós vamos fazer nesse caso? Como é uma coisa muito simples, eu vou fazer do jeito mais simplificado e mais, digamos, às vezes, porco de fazer. Vou juntar os três e vou dar um join. Ponto. É um objeto único, não vou ter problema com nada, se aí aqui embaixo é só fazer aquela junção. Então, eu vou vir aqui no Boolean, eu já vou juntar essa porta aqui também, já vou botar para cá, e já vou girar aqui também. Assim, agora nós vamos fazer aqui um boolean aqui. Ó, lembrando que está todos os materiais envolvidos, depois vai ter que reorganizar isso aqui, como mostrei no começo. Reorganiza e está tudo resolvido, tá? Vamos vir para cá. Aí você vem em boolean, tá? Opa, pegar a setinha aqui e pimba. A mesma coisa aqui, ó. Você vem aplicar, vai no outro boolean, vem nessa portinha aqui e aplica. Pronto, as duas portas já estão com boolean, as duas portas já estão com seus devidos efeitos, correto? Aí, como eu falei, já que é um objeto único, é fácil resolver. Você vem aqui, nisso aqui e F. Pronto, um servicinho bem simples, gente, estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Isso aqui normalmente, cara, não é feito por profissionais. Sim, mas tem jogos profissionais que o pessoal dá uma enjambrada. Muitas vezes tem isso. Mas normalmente eles não fazem justamente para deixar o jogo bem caprichado, dependendo da complexidade do jogo, não ter problema no futuro, tá? Aqui as janelas, nós vamos fazer a mesma coisa. As janelas não vão ter problemas porque ela não se colide com mais nada. Então tá resolvido aqui. Deixa eu só botar para cá. Estou mostrando para vocês erros, estou mostrando para vocês alguns métodos. Não significa que eu sigo isso toda vez. Se eu quiser uma coisa bem caprichada, eu vou trabalhar com muito mais capricho. Nesse caso aqui, como são três janelas, a gente pode juntar. Presta atenção nisso aqui, ó. Juntar as três, as partes brancas. Vemos aqui em Boolean. E apertamos no branco. Pimba. E aí a gente simplesmente aplica. Quando você for ver, todas as janelas estão feitas. Olha lá. Tem os buraquinhos ali. Ó. Visto que simples, você também pode fazer isso. Lembrando, são técnicas. Certo? Agora nós fizemos isso aqui. Certo? Vamos juntar mais essas três. Nós estamos apenas fazendo atalhos. O pessoal normalmente recomenda isso. Cara, dependendo do que tu vai fazer, até que ajuda. E vamos dar um boolean no branco, no rosinha. Feito. Agora o rosinha a gente oculta e está resolvido. Simples assim. Para um jogo simples, gente, que é só tipo um Phasmophobia, que a cena não muda, é tudo estático, isso aqui é uma solução muito rápida. Tá? Agora, se você quiser um jogo que o cenário vai mudar de vez em quando, vai ter muita interação, muita coisa, aí, meu velho, o capricho tem que ser maior. Mas é só, tá resolvido, nós estamos com nossa janelinha, nossas janelinhas feitas, tá? Vamos deixá-las ocultas aqui.
E as portas também estão resolvidas. Vamos pegar essa porta aqui, vamos deixar aqui que nós vamos fazer agora o buraco nelas, ó. Tá lembrando? Nós vamos ter que fazer um buraco nisso aqui. Nesse caso, nós temos que prestar atenção numa coisa. Eu vou separar para vocês. É isso aqui, ó. Como a porta ela não tem a parte de baixo, nós vamos fazer esse objeto cruzar por completo. Então ele vai comer toda essa parte que está em roxo. Certo? Vamos botar a nossa porta mais ou menos assim. Deixa assim, vou fazer a mesma coisa da janela. Vamos... Ah, mas aqui nesse caso, são objetos separados. Não vai dar. Então nós vamos vir aqui, boolean. Você lembra que no começo estava tudo organizadinho, tudo bonitinho, agora já está ficando uma bagunça? Isso é normal, porque a gente tinha que mudar algumas regrinhas. Aí, ó, feito. A mesma coisa aqui, ó. Vem aqui, boolean e corta. Feito. Então agora nós temos tudo bonitinho, tudo legal. O que nós vamos fazer com esse aqui? Adivinha? Um novo backup. Fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos selecionar, selecionar tudo de novo. Apertar o M. Backup 2. E vamos salvar dentro do backup 2. Vamos botar aqui numa outra corzinha que você deseja, um amarelinho, qualquer coisa. E vamos deixar oculto. Certinho? Então, isso aqui é o que acontece. Agora que nós temos tudo bonitinho, não temos mais os quadros organizados, e está tudo com os devidos objetos colocados, eu não vou colocar uma terceira porta como entrada, porque aqui é só um exemplo. Você pode agora separar tudo. De novo. Observe que os quadros são tudo uma coisa única. Então agora, se quiser, você pode vir, selecionar esse objeto e apertar a letra L. Tá? Olha só, ele selecionou tudo. Mas fica aqui. L. Aqui está selecionando tudo porque juntei de um jeito meio estranho. Mas se você desse um join, vamos tentar desses dois aqui, ó. Se eu desse um join e no modo de seleção e selecionasse o L sobre esse objeto, olha só ele estaria selecionado. Tá vendo? Ó? Mesmo com join, ó. Porque simplesmente ele, mesmo junto, ele reconhece que o objeto é separado. Vamos tentar aqui, ó. O L. Aqui no chão, calma. Chão. Aqui nesse caso, como o objeto ele é um objeto único mesmo, ele não é dois objetos juntos, ele tá dando uns perrenguinhos aqui, ó. Que o L ele reconhece o objeto mesmo junto, ele reconhece quando está separado, ó. Eu venho aqui, eu seleciono o que eu quero, L, tá vendo? Aqui nesse caso tá teimoso. Então com isso agora você pode, se quiser, separar todos os objetos de novo. Fica a seu critério. Eu vou ter que fazer isso de qualquer maneira para deixar mais organizado. Ah, não, eu não vou fazer isso porque vai ser coisa simples, eu só usar para testar dentro do Unreal. Fica a seu critério. Mas às vezes o teste se torna uma coisa séria. A pessoa começa testando, tá gostando, se empolga. E ponto, fez uma puta produção. Mas esqueceu que lá no começo ele começou simples de um jeito meio esdrúxulo. E aí, meu velho, quando a pessoa começa a aperfeiçoar e a caprichar, tarde demais, porque no começo já começou mal. Então, às vezes, a gente tem essas crises de é só um teste. Só um teste. Quando vai ver, o cara já fez o Kilimanjaro inteiro com todos os detalhes possíveis. É assim que funciona. Bem, vamos continuar agora. Separei tudo bonitinho, fiz as portas, fiz o terceiro backup. Tem que ser feito sempre um backupzinho. O que eu fiz tudo? Separei os materiais. O chão é igual para todos. É o mesmo chão de todos aqui. Então aqui eu vou botar o chão. Ó, o quadro versão 1, quadro versão 2 e o terceiro. Aqui fora eu botei branco, por quê? Porque aqui você tem uma coisa interessante. Como o jogo será feito dentro e não vai ser mostrado fora, essas paredes aqui, ó, externas, elas podem ser deletadas. Ué, por quê? Porque essas paredes, elas só consomem espaço, consomem memória, consomem um monte de coisa. Então você pode deletar essas paredes. Só apertar o delete e faces. Pronto. Só isso aqui. Isso aqui, gente, ajuda muito na hora de você jogar, na hora de você
customizar seu jogo, né? Deixar o seu jogo mais flexível, porque ele não sobrecarrega face, sombreamento, cálculo, nada. É uma parede invisível que não vai ter função nenhuma. Então a luz vai passar ali, não tem cálculo nenhum, vai embora. Acabou-se. E só vai calcular o que está aqui dentro. É uma forma sim de você otimizar os seus games. Uma outra dica importante: vê se não tem polígonos ou edges sobrepostos. Que às vezes você tem lá o seu jogo lá tá com 1000 faces e na verdade só tem 500 ou 600. O resto está sobreposto, pode ser juntados e feito um objeto único. Para isso nós vamos selecionar toda a sua cena. Vamos selecionar aqui, ó, tudo ela apertando a letra A, edição apertando a letra A e vamos apertar a letra M. E aqui, ó, by distance, ele vai juntar alguma coisa e aqui abaixo ele vai mostrar algum número. Vamos ver se vai ter. Ó, nesse caso, 3.763 vértices foram juntados, estavam sobrepostos. Sabe quando você vai jogar um game e tem aquele flicker, aqueles dois objetos tá se conflitando? Exatamente isso. A gente fez um joguinho bonitinho, do zero, certo? Aqui é tudo bonitinho, tudo bem calculadinho, e mesmo assim ficou com faces sobrepostas. Isso aqui é uma limpeza muito bonita, muito boa de se fazer. Então você pode fazer isso por objetos, você pode fazer isso pela cena toda. Eu recomendo por objetos, porque às vezes a face sobreposta, se você limpar, ela pode bugar, dependendo de onde você pegou o modelo. Mas nesse caso aqui, tá tudo certo, tudo bonito. Eu também juntei aqui, ó, as bordas da porta com as paredes. Então a porta está separada, fiz um trinquinho bonitinho, legalzinho. Aqui no chão, a gente também pode otimizar um pouquinho. Vamos aqui separar. E aqui a gente percebe que tem essa linha, ó, que a gente fez aquela cobertura. Cobertura? Que você pode vir aqui, ó, seleciona toda essa linha e dissolver edges. Caso você não conseguir, tente dissolver manualmente assim. Ó. Dissolver. Opa, aqui não está indo. Ah, foi. Ó, mas é quando você apaga ele acontece isso aqui, ó. Deixa assim que tá bom. Mas se tiver linhas assim faltando, que esteja assim de bobeira, que tenha aqui uma linha sem motivo nenhum, você pode vir e dar um dissolver. Que daí ele dissolve aquela edge lá, aquela linhazinha lá e acabou-se. É só para cálculo mesmo. Nesse caso aqui, ó, como ela tem um objeto embaixo, aqui ó, ela está conectada, não tem como fazer muita coisa. Mas está tudo certo. Também não vamos morrer por causa disso aqui. É só para ser um exemplo. Mas é uma dica. Se o objeto tem linhas demais, você faz um edge. Nós vamos fazer aqui, ó, o nosso boneco para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, tem essa edge aqui, eu não quero. Vem aqui e dissolve. Tá vendo? Ó? Eu posso fazer um buraco aqui nesse meio, ó. Assim, ó. Tá vendo? Olha que bacana que fica. Mas lembrando, né? Comendo edges, você come também um pouco da modelagem. Se eu por acaso fizer isso aqui, ó, e comer uma edge, ó, nem todas vão ser apagadas. Por quê? Elas precisam estar conectadas. Tem coisas que você não pode apagar porque, por exemplo, se tem um buraco aqui, nesse caso aqui da parede, ó, tá vendo? Você precisa dessa edge aqui, ó, e dessa, para poder dizer, opa, temos um buraco aqui, ó, nós temos que fazer uma conexão aqui dentro, a gente não pode deixar um buraco sozinho. Se eu tentar apagar, não vou conseguir, porque ela necessita desse detalhe. Aqui a gente pode observar também, tá, ó, que sobrou essas faces aqui, ó. Posso apagar essas faces? Pode, você pode apagar porque em certo ponto elas estão ocultas e elas não vão ter diferença nenhuma. Ó. Isso aqui ajuda a economizar polígono, ajuda a economizar desempenho, às vezes ajuda a evitar alguns bugs quando acontece. Ó, tudo otimização. Ó. Aqui é uma coisa única, então não vai ter problema. Mas assim, ó, só otimizando. Belezinha? Ó, não tem nada sobrando. A porta dessa janela. Aqui fora, alguém vai ver? Não, você pode apagar essas bordas aqui também, ó. Se você quiser. Opa, tá. Você pode apagar também, ó. Economiza mais polígono. Porque são partes que não vão ver. Agora, se vai ter algum momento que a câmera vai passar por fora para mostrar um pouquinho, aí você já não pode apagar essa janela. Certinho?
Dica rápida para fazer seleções longas. Normalmente a gente pega, seleciona assim, fica fazendo essa brincadeira. Isso aqui requer um pouco de tempo. Vamos lá. Se eu segurar o Alt e depois segurar assim, o que ele faz? Ele já faz 360. Ele já entende que aqui é um círculo, que aqui tem é um loop. De novo, seleciono o que eu quero, seguro o Alt e vou com o mouse na direção que eu quero isso. Eu não posso fazer para cá, ó, porque senão ele pode conflitar, ele vai fazer uma coisa maluca assim, ó. Tá vendo? Mas eu quero horizontal. Então eu tenho que clicar bem aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, olha o que ele vai fazer. Tá vendo? Clique aqui, ó. Poft. Aí se você quiser fazer o de baixo, é um pouquinho mais cuidadoso. Você tem que segurar o Shift, selecionar o que você quer e com o Shift pressionado mais Alt, você vem para cá. Aí você solta o Alt, com o Shift selecionado, vem para cá, Alt, e assim vai, ó. Então você faz várias seleções ao mesmo tempo. Eu estou com o Shift, gente, apertado para poder fazer várias seleções. O Alt eu só uso para ele circular. Assim que ele circulou, eu solto o Alt, mas eu mantenho o Shift. Então a mesma coisa para cá, ó. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Tá? Dependendo da versão do Blender, se você deixar os dois selecionar o Shift e o Alt, ele já faz isso automático. Mas aqui ele está indo muito simples, porque tem poucos polígonos. Se é um círculo com muito mais faces, com muito mais detalhe, ele pode se perder. Nesse caso aqui ele está bem orientado, então ele não se perde muito. Aqui nesse caso, por que ele não continua para cá? Porque existe apenas um ponto. Então ele não sabe para qual direção ele vai. Ao contrário daqui, ó. Ele tem um ponto, mas ele vê que tem uma continuidade. Aqui ele tem um ponto com várias continuidades. Então você só tem que fazer isso manualmente assim, ó. Poft. Tá vendo? A mesma coisa com as faces. Se eu selecionar uma face e fizer a mesma regra, olha que bonitinho. É muito mais fácil, né? Aí se você segurar o Ctrl, apenas o Ctrl, você faz o jogo da minhoquinha. Eu quero que o mouse esteja aqui, eu quero que você venha para cá, ó. Pum. Agora vira para cá. Vira para cá. Vira para cá. Vira para cá. Tá vendo? Ó? Eu posso fazer toda esse andarilho aqui, ó. Mas detalhe, eu tô com a seleção aqui, ó. Se eu quiser que ele venha para cá, ele não vai continuar daqui, ó. Ele vai continuar de onde ele parou. Então ele vai, se eu quiser vir para cá, o que ele vai fazer, ó? Ele subiu e virou. Então se você, ele sempre vai continuar da onde a última seleção, ó. Tá vendo aí, ó? Sempre da última seleção. Aí você só vem aqui, ó. E com o Shift você deseleciona. Olha que bonitinho. Bem simples, né? Outra forma de seleção, normalmente a gente está selecionando isso aqui, ó, Select Box. Se você pegar, segurar, você tem a opção Select Circle, laço e etc. Isso aqui, ó, também é legal, porque você só vai pintando, ó, e você vai selecionando. Não estou segurando nenhum botão, só estou com seleção normal, ó. Funciona assim também, ó, como aquele que eu mostrei antes? Não, porque isso aqui é literalmente um pincel e eu estou pintando o que eu quero fazer. Tá vendo? Ó? Eu só seguro o Shift para manter o que eu já selecionei. Ó. E assim eu vou fazendo. Ó. Puf. Tá vendo? Olha que legal. Puf. A mesma coisa com esses outros aqui. Ó. Laço. O que o laço faz? Eu vou selecionar uma área e pronto. São formas diferentes de seleção. É só vocês clicarem e segurar. E aí você vai ter essas opções. Uma outra dica importante. A seleção, ela não consegue passar para o outro lado. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai selecionar aquilo que está vendo. Atrás, ele não selecionou. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você vem aqui em cima, ó, nesses dois quadradinhos, que é o raio-x. E o que você consegue fazer? Ó, você consegue ver o que tem lá atrás. Ó. E eu consigo selecionar aquela lá de trás, porque eu estou no raio-x. Aí sim, eu venho no modo lateral, seleciono tudo. Quando tem esses pontinhos no meio, mostra que está no modo raio-x e também eu estou com o modo face selecionado. Então, ó, tá feito. Porque o raio-x permite eu ver do outro lado. Ao contrário desse aqui, que eu não tenho raio-x e eu não consigo ver. Então, quando eu girar, ele não mostra do outro lado.
Então é outra técnica bacana que vocês têm para fazer essa seleção. Veja só que bacaninha. Tá? Existe também, aqui, funciona aqui também para linhas. Se eu quiser selecionar todas essas linhas aqui, eu seleciono. Ó. Tá vendo? Então, se eu fizer tudo isso aqui, ó, até atrás ele seleciona. E a mesma coisa com os vértices. Aí, ó, consigo ver os vértices estão lá atrás. Ó. E selecionar. Tá vendo? Isso aqui ajuda muito na hora de você fazer alguma coisa. E se você apertar esse outro botãozinho aqui no canto, o Shading, que é o iframe, você só vê o iframe da situação toda. Lembrando que de acordo com você vai mudando, ó, o modo raio-x ainda está selecionado. Mas eu posso, no mesmo modo textura, apertar o iframe. Tá vendo? Então, vocês vão usar de acordo com a necessidade de vocês.